Bem-vindos ao Politeia. Eu sou Rodrigo Couto e hoje vamos começar com os primórdios da liberdade. Quando nós falamos no estudo da história de qualquer coisa, e nesse caso é realmente qualquer coisa, muito do aprendizado se dá pelo contraste. Bem, mas por quê? Bem, porque muitas vezes nós aprendemos algo, algum aspecto de realmente qualquer coisa pela via negativa, pela comparação com algo que é oposto, ou contrário, ou desigual, ou diferente. Válido para biografias, quando você assiste um filme biográfico e a pessoa, o personagem termina o filme como alguém diferente do início do filme. E é válido para a história, como a história do direito e para a história da liberdade. Então, muitas vezes a história da liberdade é, na realidade, uma comparação entre o que nós compreendemos como liberdade e aquilo que pessoas há 1000 anos atrás compreendiam como liberdade. E não se trata só de uma arqueologia. Nós podemos aprender muito sobre a nossa concepção atual de liberdade, estudando nesse caso, para a concepção de liberdade de 100, 200, 500, 1000 anos atrás. E é por isso que o curso História da Liberdade traz hoje a ideia de liberdade nos primórdios, ou algo que era semelhante ao que nós chamaríamos de ideia de liberdade, os primórdios. Que primórdios são esses? Que passado é esse? Bem, é realmente bíblico. Nós temos aqui o período chamado de Antigo Oriente Médio, e que é mais ou menos entre 4.500 e 500 a.C. E, como eu disse, é realmente bíblico, é um momento muito antigo, muito remoto no tempo. Isso significa duas coisas. Isso significa que nós não podemos estudar o que existia nesse momento a partir das perspectivas atuais. Nós não podemos impor àquelas pessoas naquele período concepções que nós temos hoje. Seria anacronismo, e anacronismo é um pecado em qualquer estudo histórico. Mas isso significa também que nós não temos como acessar com perfeição as concepções e ideias daquelas pessoas. Bem, o que é que nós temos então? O que é que nós podemos fazer para entender o que era liberdade nesse período? Ou ao menos o que se passava por liberdade nesse período? Bem, vamos ser honestos e admitir que nós apenas podemos partir do nosso vocabulário, das nossas concepções de liberdade, das nossas ideias. Mas vamos tentar, através do contraste, como mencionei anteriormente, ver o quão distinta a nossa ideia de liberdade é, ou as nossas concepções são, das ideias e concepções que nós encontramos entre os textos que aqueles povos deixaram. E aqui eu vou me valer de um ramo muito novo da história do direito, que é a história do direito antigo, que não é estudada ainda na maior parte das faculdades de direito, mas que já tem grandes obras que vocês podem conferir aqui nas referências. Pois bem, o que é esse Antigo Oriente Médio? Ou seja, quando e onde isso ocorreu? Quando, eu já disse, nós temos aqui um período mais ou menos entre 4.500 e 500 a.C. Depois disso o pessoal fala que começou a Antiguidade Clássica, e nós temos um onde. O onde é o Oriente Médio. Então fica claro pelo termo, pela terminologia. Mas não é todo o Oriente Médio que nós vamos abordar nesse vídeo, porque o Oriente Médio, como um todo, todos aqueles países, Turquia, Iraque, etc., eles juntos ocupam uma área um pouquinho menor que a do Brasil. Então é uma região muito grande. Vamos tomar as sociedades numa região muito específica e vamos tomar exemplos muito específicos que podem nos ajudar. Mais uma vez, os interessados podem ir em busca de uma bibliografia, eventualmente, como a das referências.
Como fazer isso? Como falei, por comparação. Essas eram sociedades que inventaram muito, chegaram a muitos avanços científicos, inventaram algumas coisas que nós ainda usamos, como a roda. Eles domesticaram alguns animais que nós ainda conhecemos, eles iniciaram a agricultura, eles passaram a viver em cidades, eles estabeleceram hierarquias sociais, eles iniciaram a astronomia e algo da matemática. Então, temos aí sociedades que não são mais simplesmente compostas por caçadores e coletores. E temos sociedades que começam a registrar as suas leis em coleções de leis. Alguns chamariam de códigos, mas não se tratam apenas de códigos, mas de compilações, de listas. Enfim, de forma técnica, podem chamar de códigos. E o que é que nós encontramos nesses códigos que podem nos ajudar a compreender o que é que eles chamavam de liberdade? Vamos lembrar que eram povos que não tinham filosofia. A filosofia é uma invenção grega, e é uma invenção grega de séculos após esse momento, ou do finalzinho desse momento. Você vai ter o milagre grego. E se não tinham filosofia, como é que nós vamos estudar a história das ideias de liberdade? Bem, vamos para a lei. E o que é que essas leis dizem? Bem, essas leis não trazem garantias da liberdade, ou direito à liberdade, mas existem muitas disposições sobre aqueles que não eram livres, os escravos. Então, por uma via indireta, estudando o que eles diziam sobre a escravidão, nós podemos ir e tentar discernir algo sobre a concepção de liberdade que eles possuíam. Sob certos aspectos, isso é só o possível. Como falei, é um período muito remoto no tempo. E vamos lá, todas as sociedades possuíam escravos. Os escravos tinham as mais diversas origens. Os escravos podiam ser prisioneiros de guerra, os escravos poderiam ser devedores, os escravos poderiam ser criminosos, os escravos poderiam ser até mesmo membros da família, vendidos pelo chefe da família, porque eles tinham esse poder sobre os familiares. Pois bem, mas quando é que começam as diferenças? Onde é que aparecem as diferenças? Porque quando nós pensamos em escravidão, muitas vezes nós lembramos da escravidão experimentada no Brasil. E isso essencialmente nos faz pensar nos escravos como pessoas que eram tratadas como propriedades, ou seja, que estavam sujeitas ao mestre de escravos. E aí vamos trazer aquelas duas concepções de liberdade que são mais comuns nos dias atuais, que é liberdade como ausência de constrangimento e liberdade como ausência de arbítrio alheio, para entender como era diferente essa escravidão do período. Qual é a primeira concepção de liberdade? E aqui é uma concepção bastante abstrata, genérica, utilizada só para ilustrar o nosso ponto de partida. A primeira concepção de liberdade significa que você é originalmente livre até sofrer o constrangimento por parte de terceiros. Você é livre até que a sua liberdade anterior é perturbada pela ação de um terceiro, ou pela ameaça, até mesmo pela ameaça de ação de um terceiro. E a segunda concepção de liberdade, ela diz respeito, como falei, a não se sujeitar ao arbítrio. O que é que isso significa? Essa é exatamente a relação entre senhor e escravo, ou a relação entre um mestre, alguém que domina terceiros, como servos ou dependentes, que você vai encontrar na história das sociedades, como na Idade Média, etc. A partir desses pontos de partida, dessas duas concepções de liberdade, como caracterizar a liberdade desses primórdios? Vamos para os textos legais e ver como é que eles caracterizam a condição do escravo.
O escravo poderia ser comprado e vendido, ele poderia sofrer castigos físicos, mas existem disposições legais que em nada se assemelham à nossa ideia de escravidão. Que disposições são essas? Bem, em primeiro lugar, você encontra uma série de prerrogativas que impedem os excessos da punição. Bem, isso ocorreu no século XIX também, na nossa escravidão, ao menos no período tardio da escravidão. Mas além dessa garantia, você vai ter possibilidade dos escravos, e esse é o primeiro grande contraste. Escravos que eram donos de escravos. E então é possível perguntar, mas bem, como é que eles acumularam patrimônio para adquirir escravos? E aí você encontra disposições como, com a autorização do mestre, o escravo pode abrir um negócio, pode se tornar, por exemplo, um artesão, ou com a autorização do mestre ele pode acumular patrimônio. E até mesmo com a autorização do mestre eles poderiam casar e constituir família. Então a escravidão não era exatamente como nós imaginamos, ou não perfeitamente corresponde a esse modelo que temos de escravo como propriedade. Bem, e se essa era a forma da escravidão, o que é que nós podemos tirar da liberdade aí? Vamos usar um exemplo que informa alguma coisa sobre a forma de raciocinar daqueles povos. Porque nós hoje temos muitos casos gerais ou critérios gerais para separar conjuntos. É parte do nosso raciocínio científico. Nós temos princípios e a partir de princípios nós separamos os fenômenos em conjuntos de semelhantes. Eles não conheciam isso. Por que eu disse que eles não tinham códigos e sim coleções de leis? Porque toda a ciência daqueles povos era orientada por um paradigma de listas. Ao invés de agrupar fenômenos em grupos de semelhantes, eles agrupavam os fenômenos como listas que aparentemente não possuíam base em quaisquer princípios de organização. E por isso não eram códigos, mas listas de leis. E o que é que essas listas de leis nos oferecem a título de exemplo? Bem, eu primeiro tenho que mostrar o exemplo e vou falar como isso reflete um paradigma científico, que era também um paradigma do pensamento do direito no período. Vamos lá. O May, que é uma das referências que estão aqui, que vocês podem conferir depois, ele afirma que Gudea, que era o governante da cidade de Lagash, ele estabeleceu uma proibição que era a seguinte: que senhoras de escravos não poderiam agredir por desrespeito, punição por desrespeito, escravas. Então, isso é algo completamente oposto ao paradigma científico que orienta a ciência do direito hoje. O que é essa proibição? É a proibição de uma mulher, que é senhora de escravos, agredir uma escrava por desrespeito. Então, hoje em dia, nós temos previsões gerais de que lesão corporal é punida com X e X anos ou multa, etc. Isso em todos os países, essencialmente. Mas aqui nós temos algo muito diverso. Nós estabelecemos quem é o autor da lesão, em que circunstâncias se dá a lesão, ou seja, é uma lesão ocasionada por um desrespeito, e nós temos a especificação da vítima da lesão. Então vejam, o paradigma que orienta todas essas listas de leis não é a nossa ideia de abstração que é posterior ao pensamento grego, mas sim a ideia de listar, realmente listar todos os casos possíveis e verificar para cada caso desses qual é a solução.
Então, já que esse era o paradigma científico do período, e que, portanto, como em outros momentos, o paradigma que limita o pensamento sobre o direito deles, no que diria respeito à liberdade, era também pautado por listas. Então, hoje nós temos a liberdade tanto na concepção como ausência de constrangimento, quanto na outra concepção, que é a ausência do arbítrio alheio, como estados gerais, estados abstratos em que eu posso fazer aquilo que não é proibido, no primeiro. E no segundo, além de forma complementar, além de não ser punido por fazer aquilo que não é proibido, eu também não estou sujeito aos caprichos de terceiros. Bem, pela primeira concepção, eles não tinham liberdade, porque eles tinham constrangimento. Mas se você tem, aparentemente, se você tem um senhor de escravos alheio que não se preocupa com os afazeres dos escravos, que permite aos escravos constituírem negócio, que permite aos escravos até mesmo acumular patrimônio, bem, até certo ponto essas pessoas parecem livres. As referências falam sobre alguns escravos que viviam tão bem quanto homens livres. E é bom lembrar que essas sociedades conheciam pessoas que eram semi-livres, tinham uma liberdade parcial. Eram, por exemplo, servos. Isso significa que nós começamos a ver uma concepção de liberdade que não é abstrata, geral e anterior a uma intervenção por terceiros, mas baseada nessas listas de prerrogativas ou privilégios, ou seja, uma visão completamente distinta da que nós temos hoje em dia. E pela segunda concepção de liberdade, ou seja, liberdade com ausência de arbítrio, também é difícil compreender que existisse essa liberdade. Exatamente porque, bem, mesmo que um escravo fosse livre, e livre entre aspas, porque eu imagino a situação do escravo que tinha o próprio negócio, a própria família, tudo isso com a autorização do Senhor, essa espécie de, entre aspas, liberdade, pela primeira concepção abstrata, ela ainda poderia ser interrompida por um capricho do senhor de escravos, ou seja, a liberdade como ausência do arbítrio alheio, como imunidade ao arbítrio alheio, ela aparentemente não existia. E o que é que nós tiramos disso tudo? Como eu disse, tiramos que o que hoje nós chamamos de liberdade, no período corresponderia apenas a um espaço muito estrito de prerrogativas. E essa parece ser a lógica das sociedades humanas por muito tempo. Hoje nós somos livres para fazer tudo aquilo que não é proibido em lei. Então, nós não vamos receber qualquer punição por um ato que não é vedado. Mas essas sociedades parecem muito mais regidas, além, claro, de costumes, tradições, tabus, hábitos. Essas sociedades parecem no campo da lei positiva, no campo da lei escrita. Essas sociedades parecem muito mais regidas no que diz respeito à liberdade, pela ideia de que você pode fazer aquilo que é permitido pelo texto da lei. Então eu espero que esse contraste tenha ficado claro, porque é essa espécie de contraste que nos auxilia a compreender o que outras pessoas tinham como liberdade, ou de forma correspondente, o que nós chamaríamos hoje de liberdade, ou não, porque são grandes contrastes. Então, deixe o seu comentário ou dúvida ou sugestão. Lembre de se inscrever no canal, ative o sininho para receber notificações e até o próximo.